Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente na minha, na sua vida, e que juntos possamos nesse momento sentir a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, abrem suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, e vamos meditar um pouquinho aqui na mensagem desta manhã. Eu estou achando que hoje é dia. Passando uma noite em claro. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, soberano e eterno Pai, nesta noite, Senhor, estamos felizes, contentes, porque o Teu Santo Espírito nos conduziu até a Tua casa, aonde nesta noite, Senhor, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Pai Santo, que Teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio e que nós possamos, Senhor, sair daqui com a plena certeza que tivemos um verdadeiro encontro contigo. Pai poderoso, muito obrigado. Tudo isso nós te pedimos no verdadeiro doce nome de Jesus. Amém. Queridos, 1 João, capítulo 4, e o versículo 7 e 8 diz assim: Amém ou misericórdia? Amém. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, a Bíblia, em todas as hipóteses, a gente vai ver que Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Por isso que a Bíblia, Jesus, por nos amar tanto, Ele enviou o seu Filho para mostrar o amor do Pai. E a Bíblia diz aqui: amados, amemos uns aos outros. Porque a Bíblia diz, irmão, se eu e você não amamos a quem vemos, como é que vamos amar a Deus que ninguém nunca viu? Se eu e você diz que ama, mas só de boca e não na prática, então nós não estamos seguindo, porque o profeta Tiago, ele diz o quê? Não seja apenas ouvinte, mas o quê? Praticante. Todos nós devemos praticar, porque o discípulo amado, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então nós precisamos amar realmente como Cristo amou, de chegar ao ponto de dar a própria vida por cada um de nós. Onde eu estava conversando ali no final com o Jadiel e Fernanda, e a gente comentando, eu disse: a gente vê, Jesus, ele nos amou tanto que ele teve a capacidade de se entregar por amor de mim e por amor de você. Aí eu pergunto: será que hoje nós teria a capacidade ou a condição de também dar a nossa vida por Jesus? Então, irmão, por quê? Porque Jesus, ele não mediu esforço. E eu quero ler aqui o que o Espírito de Profecia comenta sobre esse verso, e diz assim: trabalhando com amor, o amor puro e singelo na forma de atuar é diferente de todos os outros princípios de ação, quando combinado com motivos terrenos, interesse egoísta, deixa de ser puro. Deus considera mais com quanto amor trabalhamos do que
é a quantidade de trabalho que fazemos. O amor é um atributo celeste, não lhe pode dar origem ao coração natural. Esta planta celestial só floresce onde Cristo reina supremo, onde existe amor, há poder, verdade na vida. O amor faz o bem e coisa alguma senão bem. Os que possuem amor darão fruto para a santidade e terão finalmente a vida eterna. Amém? Queridos, o amor, ele precisa ser trabalhado, não de uma forma egoísta, mas de uma forma verdadeira, de uma forma que Deus olhe realmente e você está se doando, assim como Ele se doou por cada um de nós. Querido, olha o que diz o versículo 9, e diz assim, nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Como? Por essa causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver através dele. Vamos lá para o livro agora o Evangelho de João. Abre lá também no Evangelho de João, capítulo 3, que a gente vamos compreender mais um pouquinho, sobre esse amor de Deus nos amar, Ele enviar seu Filho para morrer por nós. São João, capítulo 3, e o verso 16 e o versículo 17. Amém? Diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, que amor como é que se diz, como eu vou dizer, é um amor que não tem explicação. Porque, queridos, a gente vê, imagine você se soubesse que alguém precisaria de algum órgão, você teria coragem de doar o seu ou algum do seu filho para salvar essa pessoa? Irmão, a gente vê que Deus, Ele sabia. Claro que a gente sabe onde Carlinhos estava aqui, passando aqui um estudo, e ele falando dos anjos, que os anjos, o serafim Carlinhos, ou querubim? Anjo, querubim, arcanjo e serafim. É o que conhece os mistérios de Deus, é o serafim. Conhece os mistérios de Deus, é os querubins. Querubim, que estavam ali ao redor da aliança. Então, aí para vocês verem, então os anjos querubim, então eles sabem ali um pouco do mistério de Deus. E para você ver, então Deus, Ele sabia que quando Ele criasse o ser humano, os seres humanos iam cair em pecado. E Deus já sabia que Ele deveria enviar seu próprio Filho para nos salvar. Por isso que a Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Irmão, isso é amor, isso com certeza demonstra. E eu quero ler aqui no que diz o Espírito de Profecia, comentando esse verso, que diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, não um filho por criação como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido, mas o Filho gerado na expressa imagem do seu Pai. Querido, isso é amor, Um anjo não poderia
talvez pagar o meu e o seu pecado, né? Talvez não seria suficiente para eu e você ser salvo, né? Então Deus enviou o melhor, o que Ele tinha, para que eu e você, como diz aqui, como Ele foi gerado à expressa imagem do Pai, porque Ele é o próprio Deus também, Jesus também é Deus, né? Independente, Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, mas três com pensamento iguais, com as mesmas atitudes, né? De uma forma de salvar. E não, olha o que ele diz o versículo 17 aí, João 3,17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Queridos, né? Deus, Ele nos ama. Claro, irmão, que a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem, ele enviou em muitos problemas. Infelizmente, nós, por ter desobedecido, hoje nós estamos sofrendo as consequências. E a gente percebe, querido, que alguém, às vezes, comentando comigo, disse: se eu pegasse Adão e Eva, porque hoje eu estou aqui por culpa dele. Mas deixa eu dizer, se eu e você estivesse lá, vocês acham que a gente também não teria pecado? Do mesmo jeito, irmão, né? A gente não pode querer culpar, claro que sim, eles erraram sim, mas eu pergunto, quem aqui nunca pecou, levanta a mão. Quem nunca pecou? Então, todo mundo peca, né? Então, eles pecou. A Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus. Jesus foi o único que veio, nasceu como um de nós, viveu como um de nós, sem pecado. Mas nós, como o profeta Davi, ele diz: eu nasci na iniquidade, né? Minha mãe já me concedeu em pecado. Não tem como, irmão, a gente nascer pecador sem ter pecado, sem ter o DNA do pecado. E o que acontece, né? Mas nós temos o privilégio de que de um dia não ter mais pecado, né? Porque a Bíblia diz que nós pode ser lavado pelo sangue de Jesus e nós pode ser purificado de todo o pecado, amém? Querido, e aqui diz assim ainda no comentário: esta lição é de maior importância para toda alma que vive, pois o termo da salvação estão aqui exposto em linha distinta. Se não houvesse outro texto na Bíblia, esse por si só seria um guia para a alma. Só esse versículo, João 3,16, ele seria suficiente para demonstrar o amor de Deus para mim e para você. Querido, então a gente vê que Deus enviou o seu Filho não para julgar, né? A gente vê que a primeira vinda de Jesus, ele veio salvar. Por isso que ele misturava com todo mundo, né? Fazia, como é que se diz? Ele tinha umas características que Jesus, ele se misturava. Jesus, ele ganhava a confiança das pessoas, né? Jesus, ele supria as necessidades e depois ele dizia: segue-me. Irmão, diz o Espírito de Profecia que esse método, ele é infalível, né? Se a gente começar a se misturar com as pessoas, ganhar a confiança, ajudar elas na necessidade, com certeza ela vai querer conhecer esse Deus que transformou a minha e a sua vida, amém? Queridos,
E aqui diz ainda o seguinte: podemos nos deter sobre a punição de cada pecado e o horror da punição infligida ao culpado, mas isso não irá amolecer ou subjugar a alma. O amor de Deus que converte o coração não é uma mensagem de condenação, porque Deus, Ele ama, a não ser que eu e você rejeita o amor de Deus, a não ser que a gente não queira, porque Deus nos dá um livre-arbítrio, Ele quer que todos nós se salvamos. Por isso que a Bíblia diz que Ele é longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, O plano dele é salvar. Só que infelizmente, irmão, algumas pessoas, está passando além do alcance da misericórdia. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas estão decidindo seguir o caminho largo. Infelizmente, Deus não pode forçar ninguém, Ele pode trabalhar, porque o Espírito Santo está aqui, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que está aqui, levando as pessoas, porque imagine se o Espírito Santo não estivesse aqui, quem ia converter? Ninguém. Se o Espírito Santo não estivesse aqui conosco, a gente podia pregar o sermão mais lindo que puder, a pessoa mais santificada dessa terra, não ia servir para. Você ia pregar 1 milhão de vezes e não ia fazer efeito. Mas quando o Espírito Santo, ele toca no nosso coração, na nossa vida, irmão, aí há milagre, aí há cura, aí há libertação. E é isso que Deus quer fazer comigo e você hoje aqui nesta noite, amém? Queridos, vamos agora para o livro de Abacuque. Nós já estamos chegando ao final. Abacuque, capítulo 3. Abacuque é os profetas menores, Você procura aí Daniel, Zacarias, vai para frente um pouquinho, depois Jonas, Naum, Miqueias, aí chega depois de Naum, chega Abacuque. Amém ou misericórdia? Amém. Irmão, Abacuque, capítulo 3, versículo 4, diz assim: e o seu resplendor era como uma luz, ele tinha raios saindo de suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. O Espírito de Profecia diz o seguinte: apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seus lados, em suas mãos e pé, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando o Cristo em sua glória, ele tinha raios saindo de suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Suas mãos, seu lado ferido, de onde fluía a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador, ali está o esconderijo da sua força, poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção. Foi ele, portanto, forte para executar justiça sobre aquele que o desprezaram, a misericórdia de Deus.
E os sinais de sua humilhação são as suas mais elevada honra, também da eternidade. Os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão poder. Amém? Queridos, com certeza, Jesus, por dar a sua vida, alguns sinais ficaram marcados. Ontem nós estávamos aqui assistindo o testemunho do ex-Falcão Alegre, Adilson Pereira da Silva, e ele diz uma frase, irmão, muito interessante. Ele disse que o pecado é gostoso, mas as consequências é para a vida toda, querido? Só que o de Jesus aqui, esse escravo, não foi questão de pecado, foi por amor, Porque lá no céu, toda vez que a gente olhar para aquelas mãos, aquele sinal ali, você vai reconhecer o amor que ele teve, de levar aquela cruz pesada que não era para ele, aquela coroa de espinho que os guardas ali enfincaram, nas testas dele, aquela chicotada que quando batia saía ali pedaço de carne, tudo aquilo ali, meu irmão, foi por amor, A gente às vezes não vamos compreender. Eu preguei aqui algum dia atrás aí sobre os últimos momentos da vida de Jesus, no Getsemane, e lá diz, irmão, que nenhum de nós seria capaz de suportar o que Jesus suportou. Nenhum ser humano estava prestes, Jesus, irmão, lá no Getsemane, ele suava gotas de sangue, Era uma angústia tão grande que gotas de sangue descia do seu rosto, porque a angústia era intensa. O pecado de todo mundo, para a gente ver. Hoje, vamos supor, eu pequei bastante hoje. E os pecados que eu vou cometer aqui até eu morrer, Jesus pagou por mim, Para a gente ver lá na volta de Jesus, depois do milênio, Satanás, ele só vai cair sobre ele os pecados do justo. Os pecados do justo vai cair sobre o Satanás, que vai ser lançado sobre ele. Agora, os pecados de cada ímpio que morrer perdido, cada um paga pelo seu. Mas o de Jesus não. Jesus carregou pecado de salvo e de ímpio. Como eu disse aqui, alguns estudiosos chegam à conclusão que já passou 135 a 140 bilhões de pessoas nesse planeta. E os pecados de todas essas pessoas caíram sobre Jesus. Eu pergunto, qual ser humano suportaria? Nenhum de nós, irmão, jamais. Por isso que isso é amor. Irmãos, só para a gente concluir, abre sua Bíblia, no livro de Provérbios, nesta noite, Jesus, ele faz um convite a mim e a você, e no livro de Provérbios, capítulo 23, esse é o último verso que a gente vamos meditar. Provérbios capítulo 23 e o versículo 26, amém? Amém. 23, 26. A Bíblia diz que quando Jesus caiu no gota de sangue, o peso do pecado do mundo inteiro estava tão grande sobre as suas costas, e para poder conseguir carregar o suor dele do sangue, então
ele não era, como você disse, e hoje pecou várias vezes. Não só era um pecado de cada pessoa, não. Quantas vezes a gente não pecou? Imagina o mundo todo, quantos pecados, cada um peca diariamente. Aí esse poder era tão grande, que absorveu tudo de sangue. Aí ele mudava, em vez de gotas de suor, era gotas de sangue. E ali era sofrimento para poder suportar. E para você ver, antes da gente ler esse verso, o Espírito de Profecia diz também, irmão, que toda vez que a gente pecamos, nós crucificamos Jesus novamente. Né? Toda vez que eu e você caem em pecados conhecidos, nós estamos cravando Jesus novamente na cruz. E olha o que diz aí, né? Provérbios 23, 26 diz assim: meu filho, dá-me o teu coração e deixa os teus olhos observarem os meus caminhos. Queridos, nessa noite, né, Jesus está dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Né? A gente percebe, irmão, que Jesus, ele se entregou por mim, por você. Ele deu a própria vida. E aqui no comentário, né, do Espírito de Profecia diz assim: então, filho, Jesus está dizendo, venha a Jesus, dê a Deus a mais preciosa oferta que lhe é possível fazer. Entregue a Ele seu coração. Ele lhe fala dizendo: meu filho, minha filha, dê-me o coração. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Pois eu o purificarei com o meu próprio sangue, e eu farei de vocês membro da minha família. Filho do Rei Celeste, receba meu perdão, minha paz que eu lhe dou de graça. Eu os vestirei com minha própria justiça e vestes nupciais, e os tornarei aptos para as bordas do cordeiro, quando vocês estão cobertos com a minha justiça, por meio da oração, da vigilância, do estudo diligente da minha palavra. Vocês poderão alcançar um elevado padrão, compreenderão a verdade e o seu caráter será moldado uma influência divina, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Queridos, Jesus então ele diz: filho, dá-me hoje o teu coração, dá-me hoje para que eu seja o Senhor da sua vida. Irmão, abre o último verso, Provérbio, 1 Coríntios 3, versículo 13, e para você ver, certa ocasião, eu estava lá em Jurema, e lá eu conheci um rapaz lá, um senhor já de uns 40 e poucos anos, e eu ofereci, né, um estudo para ele. 1 Coríntios 13, 13. Aí eu ofereci um estudo para ele. E para você ver. E quando ele começou a fazer os estudos, e nós fizemos, e quando, irmão, chegou na última lição, eu fiz o meu apelo para ele, para o batismo e tudo. Ele disse: ó, meu filho, eu não vou querer não, eu vou continuar seguindo a minha vida, a minha forma, da minha maneira, e eu não quero ser batizado. E eu fui embora. E ele estava com uns problemas de saúde, e parece que ele fez uma cirurgia, alguma coisa, e não estava bem sarada, parece que a cirurgia,
e ele pegou, parece que foi andar de cavalo, alguma coisa e tal, e infelizmente ele veio falecer. E eu estava ali Queimada de Jurema, fazendo a feira, que a feira era no dia de domingo, e quando eu encontrei a esposa dele, vinha ela e a filha dela, eu nem sabia. Aí eu disse, e aí, como é que está fulano? Ela disse, já tem uma semana que morreu. Eu disse, misericórdia. Ela disse, irmão, ele adoeceu, tal, a cirurgia lá foi para andar de cavalo e não sei o que aconteceu e ele morreu. Então, querida, assim, eu não estou dizendo que ele morreu perdido, mas eu fiz a minha parte, né? Eu fiz o meu apelo, e como hoje, nesta noite também, Deus ele está fazendo um convite a mim e a você, né? Deus nesta noite ele está dizendo, dá-me, filho meu, o teu coração, porque, irmão, todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, eu creio que a gente ainda comete desvios. E Deus ele quer ser o Senhor da minha e da sua vida nesta noite. E para a gente terminar, 1 Coríntios 13 e o versículo 13, que é um capítulo que só fala de amor, pelo apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: agora permanece a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Essas três, mas o maior desta é a caridade, que é o amor. Queridos, para a gente ver, hoje nós precisamos de quê? De fé, Para mim saber que Deus existe, que Jesus também existe, eu tenho que crer o quê? Pela fé, E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, E também nós temos o quê? A esperança. Qual é a nossa esperança? A breve volta de Jesus, um novo céu, uma nova terra, como a Bíblia diz. Nós precisamos de fé e também de esperança. Mas a Bíblia diz que e também tem o amor, porque o amor de Deus está conosco. Mas a Bíblia diz que qual desses três é o maior? O amor. Por que o amor? Porque quando Jesus voltar, quando ele estiver aparecendo nas nuvens, eu não vou precisar mais de fé, ou vou? Não, porque agora a gente vai enxergar, e quando ele voltar, que a gente estiver no céu, a gente vai precisar de esperança? Não, porque você já vai estar lá. Agora a Bíblia diz que por isso que o amor, ele é maior do que a fé e do que a esperança. Porque o amor, ele vai ser o quê? Para sempre. O amor, ele não vai acabar. Por isso que Paulo diz, desses três, o maior é o amor. Porque Deus é amor. Amém, querido? E eu quero só terminar lendo aqui no Grande Conflito, na última página 675, no Conflito e Glorioso Triunfo, que diz assim: o grande conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz, alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior do mundo, todas as coisas, animada e inanimada, em sua serena beleza e perfeito gozo, declara que Deus é amor.
Querido, com certeza, todos nós temos essa esperança, todos nós temos essa alegria de viver uma vida aqui nesta terra cheia de amor que Deus nos concede para mim e para você. E para você ver, irmão, qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Amor. Então, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ter amor. Queridos, que Deus abençoe a você e a mim. Gisele, coloca aquele playback aí, para sempre vou te amar, né? Para mim terminar a minha mensagem com este hino, que com certeza Deus para sempre Ele vai amar a mim e a você. Para sempre vou te amar. Fernando Iglesias. Acho que é Fernando Iglesias.
sinceras que me fez. Então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Criança, eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Cristo Jesus para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede de um dia morar com o Senhor para sempre. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os pedidos, abençoa as pessoas, Senhor, que estão enfermas. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.